Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer hoje uma novidade para vocês que não conhecem, eu disse aqui, que é um nicho meu, que é sobre a bariátrica, né? Pré e pós-bariátrica. E também esses aspectos de avaliação de obesidade e etc. Pessoal, pré e pós-bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela não envolve apenas os cuidados com a parte física, tá? Muitos do sucesso no resultado final depende de aspectos psicológicos e talvez a maior parte venha do estado psicológico da pessoa. Bom, por isso é tão importante que o paciente seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar inclui um psicólogo. É primordial ter um psicólogo acompanhando desde o início da ideia da bariátrica até um certo tempo após a cirurgia. Bom, hoje nós falaremos sobre os aspectos psicológicos da cirurgia bariátrica, né? Pré e pós-operatória, certo? Bom, o psicólogo tem um papel fundamental em todo o processo do tratamento, como eu disse para vocês, desde o pré-operatório, onde é preciso fazer o que? A avaliação, né? Avaliar a condição emocional do paciente é muito importante. Afinal de contas, pessoal, a cirurgia é uma cirurgia, né? Não é uma coisa qualquer. Então, é necessário fazer uma avaliação com o paciente pré-bariátrica para saber se ele está em condições psicológicas, inclusive, para fazer uma cirurgia. Até o final do tratamento, segue-se com o psicólogo. Quando o paciente já eliminou muitos quilos e precisa aí entender que agora ele possui uma forma física nova, completamente diferente do que ele tinha armazenado há muito tempo, porque não se engorda do dia para noite e fica há muito tempo você com aquela lembrança de você, né, vestindo XX, não sei o que. Então, fica na cabeça. E qual é o papel do psicólogo, então, no período pré-operatório? Só avaliação? Vamos ver. Bom, nessa fase, antes da cirurgia, é preciso sim que o paciente seja avaliado, mas que seja avaliado cuidadosamente, porque essa avaliação é capaz de diagnosticar o que muitas vezes fica escondido por muitas pessoas. Transtornos comportamentais, certo? Como, por exemplo, o transtorno alimentar, transtorno de compra, transtorno do uso de substância, dentre outros, tá bom? E, em especial, esse transtorno alcoólico e sintoma de depressão ou ansiedade. Então, tem que ser feito, como eu sempre digo, por um profissional competente que está realmente entregue a essa área. Se algum psicólogo fizer o diagnóstico, né? O paciente for diagnosticado, será preciso que esse paciente primeiro tenha um planejamento terapêutico. Mas é preciso, tá? E ser mais focado em todo o processo. Mas isso não chega a ser um impedimento para a pessoa não realizar a cirurgia bariátrica, porque é comum que os transtornos sejam identificados nessa avaliação pré-operatória. É muito comum, você descobre vários
ramificações de distúrbios, não só o alimentar. O que não é comum são os casos onde o paciente desenvolve uma patologia psicológica no período pós-operatório da cirurgia bariátrica. Quando isso acontece? Geralmente é porque o paciente, com certeza, deixou de comparecer às consultas, interrompendo o tratamento, né? E isso tudo por conta própria. Então, pessoal, não vai totalmente, e acho que nem assim 50% do psicólogo, do cirurgião, vai muito mais de porcentagem do próprio paciente, tá? Muito mais dele. Então é importante que o profissional avalie nesse primeiro momento, inclusive se o paciente realmente entende que todas essas questões que se envolvem o procedimento, né, e o tratamento completo, do início até o final, né, depois de terminar e fica tudo legal na cirurgia bariátrica, o tratamento completo, como as possíveis complicações e os riscos, que são muitos, cirurgia é cirurgia, ainda mais desta natureza, né? Os riscos envolvidos no procedimento. Quais são os benefícios, então, esperados? Como funcionam e para que serve, então, todos esses exames que são necessários? E são muitos exames, tá? Fica tranquila, é enxurrada de exames, sim, de todo, fono, tudo. Quais serão os procedimentos realizados a longo prazo? Todas as consequências emocionais, sociais e físicas envolvidas. Quais serão as suas responsabilidades? Gente, e tem que ser levada a sério essa responsabilidade, tá? Caso seja necessário, que ele precisará de um tratamento psicológico prévio, por exemplo, para entender, para fazer toda vamos levar a sério, isso é muito importante, você precisa para a saúde, vamos lá, tá? Então a cirurgia bariátrica, ela envolve muitos detalhes, gente, e muitas pessoas não fazem ideia. Por isso é fundamental que o paciente esteja a par de todos eles, todos, e saiba exatamente o que a cirurgia envolverá, tá? Que é riscos, cuidados, tudo. Isso tudo vem parte dele. Ele tem que ser extremamente responsável neste momento. Decidir fazer uma bariátrica até encerrar com tudo isso. Então, os cuidados psicológicos no pós-operatório. E aí, como que é? No período pós-operatório, que demanda, né, mais a atenção em todos os âmbitos, tá? Esse é o momento em que o paciente está muito mais fragilizado fisicamente e emocionalmente. Gente, ele tá praticamente detonado, tá? E aí você imagina, psicologicamente, emocionalmente, tá muito também debilitado. É o começo de uma nova fase. E por um mês ele vai se alimentar apenas com a dieta líquida. Vocês têm ideia? A pessoa acostumada a comer muito, a comer assim, com fartura, sem se preocupar, ficar um mês em uma dieta líquida. E ela tem que levar isso a sério. Porque não tem médico para ficar lá com ela, na casa do paciente vigiando. Nesse período é comum surgirem o quê? Desconfortos como insegurança, ansiedade, até mesmo problemas relacionados a essa nova adaptação
da nova rotina alimentar do paciente. Por quê? Porque é fundamental que haja um acompanhamento mais frequente neste período. Como eu disse, não dá para ficar lá 24 horas para saber se ele está levando tudo a sério ou não. Então, ele tem que fazer a parte dele e o psicólogo também tem que se esmerar nesse período, tá? Os aspectos psicológicos da cirurgia bariátrica vai muito além de apenas um procedimento onde uma parte do estômago é alterada. Muita gente lida como se fosse isso, como se fosse, vou extrair um dente, vou tirar uma parte do meu estômago, assim eu vou conseguir, né, então reduzir o meu peso. Gente, se trata de um tratamento completo, entendeu? Cheio de detalhes, realizado por uma equipe multidisciplinar, cardiologista, neurologista, fono, psicólogo, fisioterapeuta. Gente, é muito profissional envolvido para que o paciente faça uma bobeirinha, tá? Então, uma perda de peso muito grande, tem no início, muito grande e rápida, que em um primeiro momento pode levar até assim uma autoestima do paciente, né? Porque a sua vida social e os seus relacionamentos vão dar uma melhorada. Ela mesma vai dar uma melhorada. Vai se sentir, estou conseguindo. Então, dá sim um up na autoestima. Porém, existe um risco, um pequeno risco, do paciente voltar a ganhar peso depois de uma perda significativa, infelizmente. Ele tá lá tranquilo, feliz da vida, né? Tá se achando o máximo, mas corre esse risco. E o que pode gerar? Gente, graves problemas psicológicos, como distúrbio de autoimagem, transtornos alimentares, piores do que tinha antes, a depressão e muitos outros. É uma lista muito grande. Então, fora essa possibilidade, tá, de reganho do peso que ele perdeu com a cirurgia, existe o fato que o emagrecimento rápido acabe promovendo um excesso de pele que incomoda, aí vai incomodar talvez mais do que a gordura que estava ali antes. E isso, geralmente, esse excesso de pele incomoda muitos pacientes. A gente ouve muito essa queixa, mas assim, como se fosse que droga, não era isso que eu queria. E é bem impossível, né? É a lógica do que vai acontecer. Então, a importância do psicólogo na cirurgia bariátrica, gente, é essencial, assim como todos os outros profissionais envolvidos. Todo acompanhamento psicológico é fundamental no tratamento do paciente que se submeteu à cirurgia bariátrica. Esse apoio é o que garante o sustento emocional do paciente. Por quê? Porque para que ele possa sozinho dar continuidade ao processo dessa mudança. Porque não vai ser só naquele momento, recebe-se um cardápio no hospital, fica aquele período líquido, né, pastoso e não. O processo de mudança é tão importante na sua nova vida agora que ele não faz ideia. Então, o psicólogo vai ficar buzinando, pelo menos é o que eu faço, no ouvido dele o tempo inteiro sobre isso, porque é muito importante, tá? Afinal, a cirurgia bariátrica, gente, não funciona sozinha. É preciso que o paciente tenha, como eu disse, esse comprometimento com essas rotinas e ele se esforce ao máximo para melhorar o que? Principalmente a sua saúde,
a qualidade de vida. Entre os papéis principais, tá? Desse acompanhamento médico, né? Todos eles principais estão o auxílio na compreensão do paciente em relação a quem? Ao seu novo corpício, a sua imagem. E na adaptação desse novo, né, novo corpo, os novos hábitos saudáveis, né, os hábitos alimentares e os hábitos físicos. Então, o estímulo do amor próprio com o psicólogo, né, o psicólogo trabalhando com o paciente, esse estímulo de amor próprio e do cuidado, do autocuidado, do incentivo, né, incentivando o paciente a prosseguir com o tratamento multidisciplinar, não deixar nenhuma etapa para trás, nenhum tipo de médico, nenhuma, tá? Seguir todas as orientações médicas de todos os médicos, tá? Acompanhar a evolução do paciente e a sua adaptação a esse novo estilo de vida que para ele, infelizmente, não vai ser fácil, porque ele passou muito tempo no tranquilo, fazendo exatamente o que queria. Então, ajudar o paciente nessa retomada dos seus projetos de vida, o psicólogo está ali firme. Auxiliar na administração, né, do estresse diário e dos sintomas da ansiedade que ele pode promover. Principalmente esses dois, o estresse e a ansiedade, né? É comum, é como se a gente estivesse fazendo regime. A gente já fica irritado, fica mal-humorado, fica tudo isso. Então, como já falamos, né? Como eu já disse aqui para vocês, a obesidade é uma doença que vem fazendo cada vez, gente, infelizmente, cada vez mais vítimas por todo o mundo. Atualmente, mais da metade da população mundial sofre com esse problema. E a tendência é que este número aumente cada vez mais e em períodos mais curtos. É horrível ler isso, né? Receber essas notícias não é agradável, mas bom, é fundamental que o paciente conte com o suporte desta equipe multidisciplinar que esteja atenta também, bons profissionais, vá conhecer, procure saber tudo passado, pessoas que já passaram por eles, tá? Porque ela vai depender dessa equipe com o sucesso do procedimento como um todo. É muito mais importante a função do paciente, mas o todo depende de cada um que está envolvido. Se você deseja, tá, fazer um pouco mais, conhecer um pouco mais, né, sobre como que é realizado o acompanhamento do pós e o pós-cirúrgico, né? E existe lugares onde faz visitas, onde pode fazer até você que está pensando em fazer, né? Para ter um conhecimento maior. Procure, vai ser bom para você e para a tua saúde.